Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Kaique, prepara um conteúdo exclusivo para a discursiva do concurso Polícia Federal. Temos aqui para os cargos de escrivão de Polícia Federal, agente de Polícia Federal, papiloscopista policial, discursiva que vai valer 20 pontos, tem uma pontuação significativa em relação à prova de 2021 e vai consistir em uma redação de texto dissertativo, aquela estrutura padrão, 30 linhas, com base em um tema formulado pela banca examinadora. Qual tema pode ser cobrado? Principalmente assunto da atualidade e um assunto da atualidade relacionado à atuação da PF, porque é uma tendência da banca, ela fez isso na prova de 2021. Separei inclusive aqui, temos aqui um texto motivador falando sobre a Constituição Federal, artigo 144, e a atuação da Polícia Federal e a garantia dos direitos e das garantias fundamentais. 3 tópicos é a estrutura clássica da banca Sebrasp nas provas discursivas. Você deve abordar exatamente o que foi solicitado em cada um desses tópicos. E algo importante que tem sido verificado nas avaliações é a introdução. Não basta você começar a escrever a discursiva abordando o primeiro tópico, depois os demais tópicos. Você tem que contextualizar o tema no primeiro parágrafo. Então nós teremos parágrafo inicial, que é a introdução, depois você pode abordar em cada parágrafo os 3 tópicos, um parágrafo para cada tópico. Separei para vocês um tema que pode ser cobrado com base na tendência de abordagem da banca Sebrasp nas últimas provas do concurso Polícia Federal. Temos aqui a estrutura modelo da banca, um texto motivador. Geralmente são textos motivadores curtos. Os 2 textos motivadores abordam a cidadania e o tema, a importância da Polícia Federal para o exercício da cidadania no Brasil. 3 tópicos. Geralmente o primeiro tópico é um tópico que pede para você abordar de forma mais geral o tema, e os demais tópicos tratam de discussão mais específica. Veja, o primeiro tópico, a importância da cidadania da sociedade contemporânea. O segundo tópico já traz esse tema para o contexto da Polícia Federal. Aborde a relação entre a PF e o exercício da cidadania no Brasil. E o terceiro, discorra sobre a garantia do exercício da cidadania pelo poder público. Temos aqui um modelo, um texto que foi elaborado por mim, atende às exigências da banca Sebrasp, possui aí todos os requisitos necessários para alcançar a pontuação máxima. Abordagem dos tópicos, coerência e coesão. Temos aqui a contextualização, como eu disse para vocês, que é muito necessário, primeiro parágrafo. Vejam, a cidadania define a relação entre indivíduos e o Estado, sendo um dos pilares da sociedade moderna. Aqui eu contextualizo o tema e já trago aqui também o que foi solicitado. A Polícia Federal nesse contexto. Aqui um conectivo, mantendo a coesão textual. A atuação da Polícia Federal é fundamental para a manutenção dos direitos do cidadão, sobretudo o direito à segurança pública. Por isso, outro conectivo, é pertinente compreender o papel da instituição e as ações para a garantia do exercício da cidadania no Brasil. Se fosse para transcrever esse texto em uma folha de redação, teríamos aí umas 5 linhas. É o ideal para você fazer a introdução. Então, primeiramente, cabe analisar a importância desse conceito na contemporaneidade. Nesse sentido, outro conectivo. Ser cidadão é ter direitos civis, políticos e sociais, bem como responsabilidades e deveres que devem ser cumpridos, como preconiza a Constituição Federal de 1988, considerada a Constituição Cidadã. Dessa forma, tenho aqui uma progressão textual, abordei aqui o primeiro argumento. Continuo. O Estado deve assegurar condições para o pleno exercício da cidadania, garantindo os direitos fundamentais e essenciais para o funcionamento da sociedade democrática. Segundo item, aborde a relação entre a PF e o exercício da cidadania no Brasil. Outro sim, mais uma vez, cumprindo com a coesão textual, cumpre destacar que existe uma estreita relação entre a atuação da PF e o exercício da cidadania do Brasil. Nessa perspectiva, no âmbito de suas atribuições, a instituição cumpre com o dever da garantia à segurança pública, preservando a ordem, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, como previsto na Carta Magna. Além disso, as ações repressivas realizadas pela Polícia Judiciária, como combate à corrupção política, contribuem com a manutenção da democracia brasileira, são de interesse público e possuem significativa relevância social e econômica. Aproveito aqui, nesse parágrafo, para falar sobre
a propriedade vocabular, o uso de termos, a repetição de termos, na verdade. Nós temos aqui Carta Magna, porque eu coloquei no parágrafo anterior Constituição Federal, como também Constituição Cidadã. Então, para não ficar repetindo os termos, uma redundância, e demonstra que eu não tenho uma propriedade de vocabulário, um bom vocabulário, eu vou utilizar sinônimos. Aqui, Carta Magna. Para não repetir, Polícia Federal, aqui a gente tem PF. Na frente eu coloquei instituição. E aqui embaixo, Polícia Judiciária. Então, tenha um repertório de termos, para que você não repita palavras, muitas palavras, em um mesmo período ou em um mesmo parágrafo. E o nosso último item discorre sobre a garantia do exercício da cidadania pelo poder público. Geralmente, o último item da prova discursiva SEBRASP é um item conclusivo. Então, você já vai concluir a discursiva, é um parágrafo conclusivo. Portanto, é importante que o poder público priorize ações para a garantia do exercício da cidadania no Brasil. Nesse sentido, devem ser ampliadas e aperfeiçoadas políticas públicas. Vejam que políticas públicas iniciais, maiúsculas, como também poder público. A banca tem descontado nota de aspectos microestruturais em relação aqui à grafia das palavras. Então é importante que você se refira a esses termos, poder público, políticas públicas, Estado, né, Estado-nação, com as iniciais maiúsculas. Voltadas aí para as principais demandas da população, como a educação e a assistência social. Ademais, os recursos destinados à segurança pública devem ser aplicados de forma estratégica com o intuito de promover o acesso desse direito fundamental aos cidadãos. Então eu tenho aqui um texto padrão, um texto que atende o conteúdo que foi solicitado em cada um dos itens, cumprir com a coesão, como também com a coerência textual. Além disso, é uma abordagem objetiva. Eu vou direto ao ponto em relação ao que é discutido no meu texto. Aproveito para falar sobre outro item que está lá no espelho de correção, que é a apresentação. A banca examina a legibilidade do texto, então você que tem uma letra, uma grafia que não é compreendida com facilidade, comece a treinar a sua caligrafia, escrever textos, redigir à mão esses textos. Também ela vai verificar o respeito às margens. Vá até o limite da linha, não ultrapasse o limite da linha. Eu vejo muitos candidatos que passam o limite da linha, às vezes vão fazer aqui a divisão silábica, a translineação, e aí colocam o traço aqui após a margem. Isso é descontado lá no primeiro item. Também a paragrafação, observar o recuo que é dado aos parágrafos. Tem que seguir aqui o mesmo recuo. Então você também deve ter atenção em relação a esse aspecto. Esse tema possui grandes possibilidades de ser cobrado na prova desse ano. E, como vocês viram aqui, um modelo padrão. Além dele, tenho aí outros que eu elaborei, outras provas discursivas, que estão aqui na Operação Discursiva, um material exclusivo que foi elaborado em cima desse edital, com todas as exigências da banca e também o que é necessário para que você alcance a pontuação máxima. Vejam aqui, os aspectos da discursiva, eu faço uma análise de como a banca cobra a prova discursiva, como a banca estrutura a prova discursiva, os critérios de correção que você deve ficar atento, dicas para desenvolver a discursiva, a estrutura do texto, o projeto de texto, os argumentos que você vai utilizar, os aspectos estéticos. Também nós temos aqui discussões que são importantes, argumentos que podem ser utilizados. E a cereja do bolo desse material, desse curso, são as discursivas que foram elaboradas por mim. São textos padrões que você pode utilizar para redigir os seus textos. Temos assuntos com grandes possibilidades de serem cobrados, temas inéditos inclusive, e é um material bastante objetivo, linguagem agradável, e é um material que fez inúmeros candidatos a gabaritarem a prova discursiva, a tirarem notas incríveis em concursos anteriores. Separei inclusive aqui depoimentos. Aqui o meu aluno Lucas Tundello, no concurso de 2021, ele fez 12,20 pontos na redação.
Tenho outros depoimentos de alunos que fizeram outros concursos e também tiraram notas incríveis porque tiveram acesso a essa metodologia. Aqui 4,2 de 5 pontos, 4,8 de 5,5, 9,5 de 10 pontos. Aqui nós temos 5,1 de 5,5. Aqui 36 de 40 pontos, aqui 29,72 de 30 pontos, 4,8 de 5 pontos e 17 de 20 pontos. Eu quero que você seja o meu próximo depoimento, alcance a pontuação máxima na prova discursiva, esteja no meu hall de sucesso. Entre em contato agora mesmo, o link está aqui na descrição desse vídeo, também nos comentários, te passo todas as informações. E aproveita que tem uma oportunidade exclusiva para quem assistiu o vídeo. É só você mencionar lá na mensagem do WhatsApp que você vai ter uma oferta especial. Estou te esperando, um forte abraço e até a próxima.